Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 5, que tem como título A Verdade que Liberta. Os nossos objetivos específicos são, acompanhe comigo, em primeiro lugar, explicar a verdade em Jesus desde sua saída da Galileia para Jerusalém. Em segundo lugar, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E, por fim, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Portanto, direto ao assunto e com muito conteúdo, o texto áureo nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João, capítulo de número 8, versículo 32. Vamos olhar para alguns termos importantes que aparecem nessa passagem. O primeiro deles é o verbo conhecer, do grego gnosko, que não é apenas um saber teórico, pelo contrário, é um conhecer relacional e experiencial. Fala de intimidade, de algo vivido. O segundo termo é verdade, aletheia, que dentro do Evangelho de João não se refere apenas a uma doutrina, mas a uma pessoa, conforme o capítulo 14, o versículo de número 6. E, por fim, ainda neste mesmo texto, temos a promessa de libertação. A palavra para libertação aqui no grego é um termo que se refere especificamente à libertação real do domínio do pecado. Desse modo, Jesus não disse, vocês saberão muita coisa e ficarão livres. Ele disse, vocês me conhecerão e eu sou a verdade. E então vocês serão verdadeiramente livres. Muitos conhecem versículos, frequentam cultos, defendem a Bíblia, mas ainda não estão livres. Porque conhecer a verdade não é decorar um texto, não é estudar simplesmente teologia por estudar como um fim em si, é andar com Jesus todos os dias em fé, obediência e submissão. A verdade prática nos diz, o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Vamos causar um movimento didático na classe aqui neste ponto da lição. E eu vou deixar aqui a seguir sugestões de duas atividades bem simples que podem ser aplicadas no momento da leitura da verdade prática. Elas são muito similares, você pode aplicar as duas ou escolher uma delas. A primeira é a seguinte: você vai distribuir papéis em classe com a seguinte frase. Pode ser um papel cartão ou pode ser um papel em uma cartolina. Preciso que Jesus me liberte de. Em seguida, você vai pedir aos alunos que completem esta frase de forma anônima. Depois você vai recolher os papéis e, com a permissão dos alunos, você irá ler alguns. Em seguida, você irá orar com a classe, pedindo que Jesus, o Verbo encarnado, liberte cada coração. Preciso que Jesus me liberte de. Olha o que diz a verdade prática. Vou ler mais uma vez. O Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Eu prefiro que você aplique essa primeira, mas deixei uma segunda como opção. Você vai escrever da mesma forma, do mesmo jeito, em um papelzinho, um cartão, uma tirinha bem recortada e com a escrita bem bonita, a seguinte frase: eu achava que era livre quando? Aí você vai pedir para os seus alunos completarem e em seguida você vai recolher os cartões e com a permissão de alguns aí você vai ler também João capítulo 8, versículo 36 e dizer aos seus alunos, liberdade de verdade só existe quando vivemos em Cristo. Isso vai provocar os seus alunos e trazê-los para a sua aula. Você vai conseguir fixar a atenção e vai gerar esse momento de dinâmica, este momento pedagógico. Vamos à exposição dos pontos e subpontos. Está repreendido o calor do Nordeste. Eu estou aqui derretendo porque em breve vou estar me mudando e meus irmãos já tiraram aqui o ar-condicionado. Eu estou gravando aqui dentro de um quarto abafado, com luz aqui, luz ali, luz de todo lado, estou derretendo. Então se os irmãos me verem aí pingando de suor, é porque é o calor do sertão. Eu quero pedir a vocês do YouTube que curtam, comentem e compartilhem. Aqui na descrição do vídeo
tem um link azul para vocês fazerem o download desse material que utilizo aqui gratuitamente. O que eu peço aos irmãos é curtir, comentar e compartilhar. Se você não quiser curtir, se você não quiser comentar, não quiser compartilhar, não importa, seja abençoado com essa pré-aula, seja abençoado com este subsídio. Meus irmãos da Ferramenta EBD, um abraço mais que especial a todos vocês. Em breve teremos novidades aqui e à medida em que minha mudança for acontecendo, eu vou passando para os irmãos aqui o motivo, a razão e o propósito, tá certo? Então, um abraço especial a todos vocês. Quem não conhece a plataforma da Ferramenta EBD e está me assistindo pelo YouTube, faça o seguinte, clique também no link azul que tem aqui embaixo e conheça a plataforma da ferramenta. Lá você vai encontrar materiais que são de uso exclusivo para os assinantes. Materiais que vão desde marketing e divulgação, uma coisa bem completa, narração profissional, motion, imagens trabalhadas, cursos de capacitação e preparação para o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto da escola dominical e materiais afins. Tem muita coisa mesmo dentro da plataforma da Ferramenta EBD e o custo é o mínimo possível. Mais barato que um livro, mais barato que uma pizza com Coca-Cola, assinatura anual. Se eu fosse você, eu clicaria e iria pelo menos conhecer. Conhecer não paga. Vai lá conhecer em nome de Jesus. Vamos à exposição. Ponto de número 1. Jesus, a verdade em Jerusalém. O subponto 1 diz: da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo, conforme o capítulo 7, o versículo de número 1. Apesar dos conselhos de seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas sob a orientação do Espírito Santo. Vamos comentar este subponto, mas antes, deixe-me aqui lhe apresentar algumas informações introdutórias que são importantes. Em primeiro lugar, o livro de apoio nos diz o seguinte na sua página de número 64. O pastor Elienay Cabral afirma: nos capítulos 7 e 8 do Evangelho de João, são narradas situações em meio à festa dos tabernáculos, que a cidade de Jerusalém realizava. A cidade recebia pessoas de todas as partes do mundo e principalmente judeus dispersos. Nesses capítulos, Jesus aproveita a ocasião para falar publicamente do seu ministério na terra. Aqui nós temos o contexto e a abrangência da lição de número 5. Vamos abordar o capítulo 7 e 8 do Evangelho de João. É muito texto para a gente ler e para a gente estudar. E o contexto religioso que levou Jesus a Jerusalém e também o contexto onde ele pronuncia os discursos que breve estaremos aqui comentando. A festa dos tabernáculos. Segunda informação introdutória importante. Temos a difícil missão de abordar em pouquíssimo tempo 2 capítulos do Evangelho segundo João, conforme já mencionei, capítulo 7 e capítulo de número 8. Por isso, os comentários serão necessariamente, obrigatoriamente, resumidos e seletivos. Não dá para falar aquilo que a lição não aborda, porque senão a gente ficaria gastando muito tempo aqui. Ok? Então os comentários serão resumidos e seletivos. Irmão Murilo não comentou isso. Irmão Murilo não comentou aquilo. Não, eu comentei os pontos e subpontos da revista. Então, em sala de aula, você precisa deixar isso claro para os seus alunos. No entanto, como professor, é fundamental que você leia atentamente os 2 capítulos e incentive os seus alunos a fazerem o mesmo. Vamos, então, ao comentário deste primeiro subponto. Ele traz aqui, como texto fundamental, capítulo 7, versículo de número 1, que nos diz: passadas estas coisas, já estudamos essa expressão na aula passada, Jesus andava pela Galileia. Terminamos a aula passada em Jesus desenvolvendo seu ministério na Galileia. E ele ainda continua na Galileia. O texto diz: porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. Esse versículo, ele funciona como uma introdução teológica e geográfica do capítulo 7 e 8. Jesus permanece na Galileia e evita a Judéia por uma razão clara. Sua vida estava sob ameaça. O Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte:
Vemos Jesus aqui agindo segundo o tempo de Deus e não o tempo do homem. Ele não queria ir para a Judéia, mas ele iria em tempo oportuno. Ele não se deixava levar pela pressão externa, nem pela expectativa dos irmãos ou da multidão, mas andava com plena consciência da vontade do Pai. Preste atenção. A decisão de Jesus de permanecer na Galiléia não é covardia. De jeito nenhum, Jesus estava se acovardando, ele não queria ir pregar lá porque estava com medo. Não é covardia, mas é uma decisão obediente. Obediente ao tempo kairos, o tempo oportuno de Deus, como explica o próprio comentarista nas suas entrelinhas. Ele sabia, Jesus, que o ambiente em Jerusalém, apesar da festividade, era hostil. Sua recusa em ir à festa com os seus irmãos não é uma contradição, mas um ato estratégico e obediente ao Pai, como também indica o D. Carson, porque alguém aqui vai querer entrar em questões éticas. Jesus mentiu porque ele disse aos irmãos que não ia, depois ele foi secretamente. Aí vai querer levantar esse tipo de coisa em classe, mas preste atenção. Aqui é simplesmente um ato estratégico. Jesus não estava se escondendo por medo, mas esperando o tempo certo para revelar-se de maneira ainda mais pública, conforme o versículo de número 14. Ele vai a Jerusalém, mas ele não vai por pressão da multidão ou por pressão de seus irmãos. Ele vai no tempo certo, determinado por Deus. O subponto 2 diz: a verdade na festa dos tabernáculos. A lição diz: nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio. Veja como os comentários são seletivos e resumidos. Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. O versículo 7, aliás, o capítulo 7, o versículo 14, diz que ele foi no meio da festa, provavelmente no momento em que a multidão, o movimento era maior. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não reconheciam como Messias. No entanto, quem estava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Vamos aos nossos comentários deste subponto em partes. A primeira parte eu dei o nome de Festa dos Tabernáculos. É importante entender essa festa rapidamente. A Festa dos Tabernáculos, do hebraico Sukkot, era uma das 3 grandes festas anuais de peregrinação dos judeus, conforme Deuteronômio, capítulo 16, versículo de número 16. Era celebrada 7 dias, ou por 7 dias, durante o outono, conforme Levítico, capítulo 23, versículo 33 ao 43. E tinha pelo menos 2 significados principais. O primeiro, significado histórico, recordava o tempo em que Israel habitou em tendas no deserto após o Êxodo. E o segundo, o significado agrícola, marcava o fim da colheita como festival de gratidão. Durante a festa, os judeus construíam cabanas com ramos e folhas, simbolizando a dependência de Deus no deserto. E a gente poderia dizer, de certa forma, que isso é um significado teológico. Também havia rituais com água e luz. Coisa interessante, não é? A festa deu contexto aos discursos de Jesus. Eu sou a água da vida. Quem beber desta água jamais terá sede. Eu sou a luz do mundo. Então, os elementos que aconteciam ali de forma litúrgica durante a festa das cabanas foram utilizados por Jesus para revelar verdades profundas a respeito de quem ele era. A segunda parte do nosso comentário a respeito deste subponto é a seguinte: Jesus sobe à festa em segredo. Ele vai em segredo. Jesus inicialmente não vai com os seus irmãos, pois o tempo de Deus ainda não havia chegado. Contudo, ele vai em segredo, como já falei, não por medo, mas por sabedoria. A multidão na festa estava dividida em relação a ele. Alguns o admiravam, versículo de número 12. Outros o consideravam perigoso e muitos temiam falar abertamente dele por causa das autoridades religiosas, conforme o versículo de número 13. E aqui cabe-nos algumas aplicações para não ficar só em explicações. Primeira aplicação:
Nem sempre devemos agir no impulso dos outros. Jesus rejeita a pressão dos seus irmãos e age segundo o tempo de Deus. Devemos aprender a andar na agenda do Pai e não nas expectativas dos homens. Você precisa andar na agenda de Deus, conforme a agenda de Deus, e não conforme a expectativa das outras pessoas. A segunda aplicação é a seguinte: a verdade sempre gera divisão. Jesus era amado por uns e odiado por outros. O evangelho continua provocando reações distintas. Isso é verdade. E o cristão deve estar preparado para tal. Amém? A terceira parte, Jesus ensina no templo, versículos 14 e 15. No meio da festa, Jesus entra no templo e começa a ensinar publicamente. Isso surpreende os líderes religiosos, pois Jesus não havia estudado nas escolas rabínicas formais e mesmo assim demonstrava sabedoria profunda. Essa reação revela o preconceito da liderança judaica e seu apego à tradição formal de ensino. Quem é esse homem aí? Ele não estudou como nós estudamos. Ele não participou das escolas rabínicas. De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanto conhecimento? Vamos a aplicações. Primeira aplicação: a autoridade espiritual não depende de títulos humanos. Jesus não era formado nas faculdades rabínicas, mas ensinava com poder e sabedoria vinda do céu. Deus capacita quem ele chama. Eu não estou dizendo que ter um título, que ter uma faculdade é algo ruim. Mas o fato de ter anel no dedo, o fato de ter um diploma, não garante que, mediante a minha vida, o poder de Deus seja revelado. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Não estou fazendo apologia à ignorância, mas estou aplicando o texto bíblico dentro do seu contexto. Em segundo lugar, o preconceito religioso pode cegar para a verdade. É uma segunda aplicação aqui dentro dessa passagem. Líderes rejeitam Jesus porque ele não se encaixa no molde deles. Precisamos abrir o coração para o novo de Deus, mesmo que isso confronte tradições humanas. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos para o subponto de número 3. Vivendo na verdade. E aqui a lição diz o seguinte: os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai. E para cumprir sua vontade era necessário compreender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Vamos ler o texto bíblico aqui para a gente ter uma referência mais interessante do que as palavras do comentarista. O texto bíblico diz o seguinte, versículo 16 ao 19. Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo, nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. É uma pergunta que Jesus está fazendo aqui. Enquanto ele ensinava no templo, durante a festa dos tabernáculos, algumas pessoas, como já mencionei, ficaram admiradas com a sabedoria de suas palavras. Elas sabiam que ele não havia estudado nas escolas religiosas da época. Então, se perguntavam de onde vinha tanto conhecimento. Jesus responde de forma direta a origem do seu conhecimento, a origem de sua doutrina. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, o que ele estava ensinando vinha diretamente de Deus, o Pai. Jesus não falava por conta própria, nem dava sua opinião pessoal. Tudo o que dizia vinha de Deus e mostrava exatamente a vontade dele. Aplicação. A motivação revela o coração do mensageiro. Preste atenção como isso é interessante. Jesus buscava a glória do Pai. A motivação revela o coração do mensageiro. Jesus não buscava aplausos, mas a glória de Deus. Esse é o sinal de um verdadeiro servo. Falar por amor à verdade e não por vaidade. No reino, a autoridade espiritual não se prova pelo carisma, mas pela fidelidade a Deus e pela renúncia ao próprio ego. Cada cristão, especialmente os que ensinam, lideram ou cantam,
precisam se autoexaminar com seriedade. Para quem estou fazendo isso? Quando buscamos exaltar o Pai e não a nós mesmos, Deus confirma nossa palavra com poder. No versículo de número 17, Jesus diz algo muito importante. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se a doutrina vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E isso aqui quer dizer que quem tem o coração aberto para obedecer a Deus vai reconhecer que o ensino de Jesus é verdadeiro. A compreensão espiritual não depende só de inteligência, mas de humildade e disposição para obedecer. É por isso que às vezes a gente fica pasmado com certas circunstâncias, certas situações. Como é que pode esse homem tão inteligente, essa mulher tão inteligente, juíza, juiz, advogado, engenheiro, uma pessoa que você vê aqui nos debates que acontecem, não é? Você vê pessoas altamente inteligentes. Por exemplo, o Sérgio Sarcani, você vê o Firula, não é? Você vê gente ali do mais alto nível intelectual olhar para a verdade, a aletheia, não doxa, a aletheia, a verdade, olhar para as escrituras com ceticismo. E mesmo diante de explicações claras e racionais e profundas dos textos bíblicos, mesmo não tendo como rebater muitas vezes aquilo que é lançado ali, aquilo que é explicado, eles não aceitam. Como pode isso? Nesses debates aí, inclusive teve um debate em um podcast chamado Inteligência Limitada, em que pensadores cristãos e pensadores ateus, céticos ali foram reunidos. E os pensadores cristãos, de fato, colocaram os ateus ali em um beco sem saída. Mas não houve fé, não houve entrega à verdade. Por quê? Porque, presta atenção, a compreensão espiritual não depende só de inteligência, mas de humildade e disposição para obedecer. Aplicações finais a respeito dessa passagem aqui. Não é? Para a gente ir para o ponto de número 2. 1. A autoridade de Jesus está na origem de sua doutrina. Ela vem do Pai. Por isso, deve ser crida e obedecida. 2. Discernir a verdade depende da disposição do coração. Um coração rebelde não reconhece o que vem de Deus. 3. Ministérios centrados em si mesmos são perigosos. O verdadeiro servo de Deus busca honrar a Deus e não a si próprio. Os pregadores da atualidade precisam incorporar, absorver essa verdade aqui. Por fim, assim como Jesus ensinou no meio da oposição, os discípulos hoje devem ensinar com coragem e fidelidade, certos de que a verdade sempre será atacada, mas jamais vencida. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus por isso. Ele é a verdade. Não é? E aqui a gente falou desde a Galileia a Jerusalém. Ponto de número 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Nota de atenção. Não queremos ser repetitivos. Eu até escrevi isso aqui no subsídio. Portanto, o nosso comentário neste ponto de número 2 vai seguir essa perspectiva. Informação histórica, informação contextual e exposição. Porque se a gente não seguir essa lógica que eu coloquei aqui, vamos repetir muita coisa no ponto 1, repetir muita coisa no ponto 2 e repetir muita coisa no ponto 3. Pelo menos dentro daquilo das minhas ponderações, dentro da minha mente, né? A forma como a minha mente pensa. Pelo menos dessa forma. Outros professores aqui passarão por essa parte aqui sem se tornar repetitivo, prestando atenção em certos detalhes e tal. Mas eu achei interessante fazer isso. No ponto 1, informação histórica. No ponto 2, informação contextual. E no ponto 3, exposição. Vamos seguir os pontos e subpontos aqui, certo? Vamos lá. Primeiro subponto do ponto 2. A verdade no episódio da mulher adúltera. Saímos do capítulo 7 e agora estamos no capítulo de número 8, nos seus primeiros versículos. E aqui eu quero passar algumas informações históricas. Olhe o que a lição diz. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada
publicamente. Pense aqui no contexto. Festa dos Tabernáculos. Muita gente ouvindo Jesus naquela ocasião. E de repente os escribas e fariseus chegam ali com uma mulher dizendo: essa mulher foi pega no ato de adultério. O que devemos fazer com ela? Precisamos, antes de mais nada, olhar para uma informação histórica a respeito dessa passagem bíblica que é importante. Muitos eruditos, ao longo dos séculos, questionaram a autenticidade do texto bíblico em apreço, esses primeiros versículos do Evangelho segundo João, no seu capítulo de número 8, afirmando que os melhores manuscritos e os mais antigos não contêm essa história. O Ad Robson, que é um estudioso muito considerado, muito entendido nesta área, ele diz que esse texto aqui é uma glossa marginal, que, por causa de um erro cometido por um escriba, foi inserida no texto. No entanto, Papias, um discípulo de João, parece ter conhecido e exposto essa história. O historiador Eusébio também faz referência ao fato de uma mulher que havia cometido muitos pecados, ter sido acusada na presença do Senhor. Agostinho, ele declarou o seguinte, em caráter definitivo, que algumas pessoas tinham removido de seus códices a seção a respeito da adúltera por temerem que as mulheres encontrassem nesse texto uma justificativa para a infidelidade. O William Hendrickson, quando ele escreve o seu comentário, ele diz que a passagem em tela pode ser entendida como a preparação e elucidação do discurso do Senhor em João 8 e 12. Lembremos-nos de que essa mulher e seus acusadores estavam em uma densa escuridão moral. O que é que diz o versículo 8 e 12 do Evangelho segundo João? Eu sou a luz do mundo. Jesus é aquele que dispensa tal escuridão, que traz luz àqueles que estão em trevas. Então nós temos aqui eruditos de um lado que não creem que esse texto é inspirado, que ele foi a inserção de um copista, de um escriba, e outros que atestam a veracidade canônica dessa passagem. É uma informação histórica a respeito da passagem. Vamos lá. O subponto 2 diz o seguinte: o desafio para os discípulos. Aqui vamos dar uma informação contextual. A lição diz o seguinte: o episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Lembre-se do nosso tema, a verdade que liberta. É por isso que em todo ponto, subponto, a gente está falando, de certa forma, da verdade. O episódio da mulher apanhada em adultério ocorre, como já falei, e vou me repetir, parece que é quase que inevitável, não é? Ocorre durante a festa dos tabernáculos. Jesus está ensinando no átrio do templo em Jerusalém, diante de uma grande multidão, isso você já sabe. Esse ambiente é marcado por forte tensão com os líderes religiosos que já buscavam ocasião para prender Jesus, conforme o capítulo 7, versículo 30 e o versículo de número 44. Esse texto, ele também aparece dentro de uma sequência de confrontos em que Jesus afirma sua autoridade divina. Os fariseus e escribas trazem uma mulher pega em adultério, não por zelo pela justiça, mas para armar uma armadilha contra Jesus. Eu não estou chorando não, viu? É suor, é porque está quente. Então, qual era a intenção dos escribas e fariseus? Era justamente apanhar Jesus em um deslize. Se ele autorizasse o apedrejamento da mulher, poderia ser acusado perante os romanos, porque os romanos restringiam sentenças de morte. Então, se ele dissesse, podem apedrejar. A lei não manda apedrejar, apedrejem. Aí alguém ia denunciar ele os romanos. Ó, tá vendo aí? Esse homem aí tá quebrando as leis de vocês. Se ele perdoasse, seria acusado de contrariar a lei de Moisés. Então, de certa forma, ele também cairia em descrédito. Qual era, portanto, o cenário aqui? O cenário era um momento litúrgico importante, com milhares de pessoas reunidas em Jerusalém, festa dos tabernáculos.
Aqui nós temos uma tentativa de desacreditar Jesus publicamente e meio que turvar a sua autoridade diante do povo, ou se não, achar uma ocasião para prendê-lo dentro das leis romanas. E, por fim, é uma oportunidade para Jesus revelar sua glória, sabedoria e verdade de forma prática. O subponto 3 diz o seguinte: a verdade que o mundo precisa conhecer. E aqui eu vou fazer a exposição. Eu não vou ler o texto da lição aqui, embora tenha colocado no subsídio, mas eu preciso fazer uma exposição. A verdade que o mundo precisa conhecer. Que verdade é essa? Essa verdade, ela está presente aqui no texto. Em primeiro lugar, Cristo revela a verdade que expõe a hipocrisia. Versículos 6 ao 9. Olha que coisa fantástica. Quando os escribas e fariseus apresentam a mulher para ser julgada, Jesus não nega a veracidade da lei, mas revela o uso distorcido e interesseiro que estavam fazendo dela. E ele diz aqui aos escribas e fariseus: quem de vocês não tem pecado, faça o seguinte, atira a primeira pedra nessa mulher. Então, ele está revelando aqui a verdade que expõe a hipocrisia. Essa verdade, ela ferrou a consciência. Meu Deus! Verdade que expõe a hipocrisia. O mundo precisa conhecer essa verdade. Os perdidos precisam conhecer essa verdade. Os crentes hipócritas precisam conhecer essa verdade. Em segundo lugar, Cristo revela a verdade que liberta da condenação. Versículos 10 e 11. Depois que os acusadores se retiraram, restam apenas ali Jesus e a mulher. Aí Jesus vai e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora, Senhor. Não há mais quem me condene. Aí Jesus olha para ela e diz assim: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Essa verdade é uma verdade que liberta da condenação. O mundo precisa conhecer essa verdade. Essa verdade não está na filosofia, não está na ética, não está na ciência lógica, não está no esoterismo. Essa verdade está em Cristo. É o próprio Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Terceiro ponto. Cristo revela a verdade que chama a santidade. Porque essa verdade, ela livra da condenação, mas ela não é conivente com o pecado. Jesus olha para a mulher e diz: vá e não peques mais. Essa verdade chama a santificação. A verdade do Evangelho é libertadora, porque ela nos convida, ela nos orienta, ela nos exorta, ela nos impele a uma nova maneira de viver, guiada pelo Espírito. Ponto de número 3. Olha que exposição maravilhosa, não é? Você pensou que não ia dar em nada, mas é tremendo isso aqui. É tremendo. Trouxemos uma informação histórica, o contexto e a exposição. Atingimos o objetivo do ponto 2. O ponto 3 diz assim: Jesus, a verdade que liberta o pecador. Subponto 1, a verdade que liberta. A passagem, ou melhor, perdão, a lição diz: a passagem de João 8:31 a 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Às vezes a gente não percebe, mas tem ali praticamente o mesmo contexto. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Cristo. Vamos aqui estabelecer as conexões, vamos fazer uma costura aqui. Preste atenção. A passagem de João 8:31 a 38 está conectada com o episódio da mulher adúltera, porque ambas tratam da real condição do ser humano diante de Deus e da necessidade de verdadeira libertação. Na cena da mulher, Jesus revela graça e verdade. Não a condena, mas ordena que ela não peque mais, ok? Isso mostra que o perdão não elimina a responsabilidade de mudar de vida. Logo depois, Jesus ensina que os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem em sua palavra, ou seja, não basta crer de forma superficial, é preciso continuar ouvindo e obedecendo. Olha o ponto de conexão.
Assim, o que foi vivido na prática pela mulher adúltera, o encontro com a graça que transforma, é explicado de forma clara nesse ensinamento de Jesus aqui, dos versículos 31 a 38. Jesus não só perdoa, ele liberta. E essa liberdade é para quem permanece com ele. Esse é o ponto de contato, o ponto de ligamento, o ponto de complemento. O subponto 2 diz: o que é a verdade? Meu Deus do céu, que pergunta profunda. O filósofo, ele vai dar uma explicação do que é a verdade. O cientista vai dar uma explicação do que é a verdade. Os mais variados grupos que você possa imaginar vai dar uma explicação do que é a verdade. O Evangelho de João nos diz aqui, olha o que a lição nos fala, né? A lição nos diz. No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdades debatidos nas obras de filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Eu coloquei aqui uma definição complementar e objetiva. Meu Deus, que definição extraordinária. O que é a verdade? E eu vou responder isso com o olhar fixo no Evangelho de João. É o nosso propósito, nosso objetivo. O que é a verdade? No Evangelho de João, a verdade é a revelação plena de Deus em Jesus Cristo, que não apenas comunica a verdade, mas é a própria verdade encarnada. E por meio do relacionamento com ele, o ser humano é liberto do pecado, santificado e conduzido à vida eterna. Eu coloquei um quadro explicativo aí com os seguintes pontos chaves: aspecto, versículo e explicação. Olhe os contornos da verdade. Primeiro, a verdade se refere a uma pessoa. Evangelho de João, capítulo 4, 14, versículo 6. Jesus é a verdade. Essa verdade é revelacional. João 1,17, 8, 31 a 32. A verdade revelada por Jesus liberta. Ela é redentora. Veja o que diz o versículo 8 e 36. Ela quebra o poder do pecado. Ela é santificadora. João 17 e 17. A verdade nos separa para Deus. Essa verdade, ela é controversa. Por que controversa? Porque o mundo rejeita a verdade divina. Uma verdade, não é? Que liberta, que transforma, que muda. Uma verdade que é uma pessoa e que podemos com ela nos relacionar. Por que é que o mundo rejeita essa verdade? Porque o mundo prefere ficar nas trevas do que vir à luz e ter os seus pecados expostos. É aquilo que eu expliquei a vocês lá no começo, não é? Discernir a verdade, conhecer a verdade, não depende de inteligência, mas de um coração humilde, de um coração que se predispõe ao arrependimento, ao reconhecimento, ao quebrantamento. Aí o subponto 3 diz assim: verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano diante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Em outras palavras, se todos pecaram, todos são escravos do pecado. Todos estão debaixo da condenação do pecado, que é a morte. Todos estão debaixo da ira de Deus. Que situação! Mas a verdade liberta o homem desta terrível condição. Verdadeiramente podemos ser livres, livres de verdade. Jesus afirma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade não é política nem emocional. Dentro do contexto imediato, é uma libertação do pecado, versículo 34. Da mentira, versículo 44, e da morte espiritual, versículo 51. O Grant Osborne destaca que essa liberdade só é possível quando se permanece na palavra de Cristo, ou seja, quando a fé é contínua, obediente e transformadora. A fé verdadeira se prova na permanência, não no entusiasmo momentâneo, mas na permanência. Precisamos permanecer na verdade.
Quem permanece na verdade é verdadeiramente livre. Livre da condenação no aspecto passado. Porque para aqueles que estão em Cristo não há nenhuma condenação. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No aspecto presente, somos libertos do poder do pecado. O pecado não pode mais nos escravizar. Ainda somos tentados, ainda falhamos, ainda precisamos de arrependimento e vigilância, mas não somos mais escravos. Tem até uma música, não é? Que é muito bonita, eu vou me arriscar aqui. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Isso é muito bonito. Não somos mais escravos. Glória a Jesus por isso. Agora não é só suor não, né? Agora tem uma gotinha aqui também de lágrima. Mas tá tudo salgado aqui. Mas, irmãos, no presente, nós somos libertos do poder do pecado. Glória a Deus. E no aspecto futuro, um dia seremos libertos da presença. Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corrupto da incorruptibilidade. Aí se dirá, tragada foi a morte pela vitória. Então, quem permanece em Cristo verdadeiramente goza de liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 do capítulo 8 diz, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão Murilo, eu estou lutando contra o pecado, é um pecado recorrente. Ah, irmão Murilo, eu estou sendo muito tentado. Ah, irmão Murilo, minha vida está tão difícil. Permaneça na verdade. Mas eu falhei, eu errei. O mesmo João, que escreve o Evangelho, escreve 3 epístolas. E em uma delas ele diz o seguinte, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado, um paracletos. Oh, glória a Deus, Jesus Cristo. Podemos recorrer a Ele e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Ele é a verdade que liberta. Meus irmãos, concluímos assim mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se acontecer de algum outro irmão estar aqui trazendo uma pré-aula, seja na classe dos adultos, eu vou tentar fazer com que isso não aconteça aqui na classe dos adultos. Mas se acontecer, os irmãos já fiquem cientes, eu estou de mudança, não só de casa, mas de estado. Então, vai ser um pouquinho complicado chegar em outro lugar e gravar. Já está complicado aqui com esse calor torando aqui, sem o ar-condicionado, não é? Mas vamos aqui, vamos tentando, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Quem chegou até aqui, coloca um amém aí nos comentários, só para mim saber quem assistiu até o final, não é? Quem teve essa coragem, essa paciência. Deus lhe abençoe também, tá bom? Um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça, abra a jaula!